Se a sua mulher não te respeita, a culpa é sua. É duro ouvir isso? Talvez, mas é a verdade. E hoje eu vou te mostrar por que a passividade está destruindo o seu relacionamento. E se você não mudar agora, vai perder tudo o que você acha que já conquistou. A questão é, um homem passivo não é capaz de gerar segurança. E sem segurança não há respeito, não há admiração. E cedo ou tarde também não haverá relacionamento. Como eu sempre digo a vocês, mas eu preciso repetir porque o óbvio precisa ser dito, a maior necessidade das fêmeas de todas as espécies é ter segurança. E na espécie humana, essa busca por segurança se dá em 3 níveis: físico, emocional e financeiro. E se você falha em suprir essa demanda da mulher, você perde o respeito. E o problema é que o homem passivo sempre falha, porque para oferecer segurança você precisa ter firmeza. E firmeza é justamente o contrário de passividade. Tudo bem, mas você deve estar se perguntando o que é passividade. Primeiro, vamos começar entendendo que não se trata de uma característica de personalidade mais calma ou mais reservada. Não. Passividade é omissão diante da vida e dos seus relacionamentos quanto às suas responsabilidades, quanto àquilo que cabe exclusivamente ao masculino. Passividade é você abrir mão da sua voz, da sua liderança. É você se calar o tempo todo diante da sua mulher para evitar conflitos. Isso é passividade. É ver a sua mulher carregar pesos que você deveria estar carregando. É terceirizar para sua parceira decisões que você deveria estar tomando. E quando isso acontece, a admiração acaba, a mulher perde o respeito e o homem se vê ferido em seu ponto mais sensível, a necessidade de ser respeitado. E quando um homem não se sente respeitado, ele perde a motivação para liderar, o que, consequentemente, intensifica a sua passividade. E então o relacionamento entra em um looping de deteriorização. A mulher não respeita porque ele não lidera. Ele não lidera porque não tem o respeito da mulher. E assim os cônjuges passam a conviver fisicamente, mas emocionalmente já se divorciaram há muito tempo. Nós vivemos tempos nos quais a passividade tem sido romantizada. Tá na moda falar sobre a tal da desconstrução masculina. Mas a verdade é que quanto mais o homem se desconstrói, mais ele se perde de si mesmo. Hoje nós vemos homens se afastando daquilo que deveria ser natural para eles, inerente a eles. Não é raro vermos homens atualmente assumindo papéis que não correspondem à natureza deles, se tornando pais de pet que nunca amadurecem para serem pais de verdade, gastando mais tempo se maquiando do que investindo na virilidade, que é aquilo que de fato faria deles homens respeitáveis. Bom, a gente tá cansado de ver artistas, principalmente na Globo, usando croppeds, maquiagens, roupas afeminadas, em nome de uma tal liberdade de expressão. Só que romper padrões não é imitar o feminino, é o contrário, é ter peito para sustentar uma masculinidade que o mundo todo está tentando apagar. Olha só para o seu corpo. Compare o seu corpo com o corpo de uma mulher. A sua testosterona, a quantidade de testosterona que você tem é muito maior.
Testosterona é justamente o hormônio que tem relação com a disposição, com a coragem e até mesmo com a capacidade que um homem tem de se impor. Observe isso e você verá como a construção do corpo masculino aponta para a ação, para a luta, para a tomada de decisão. E isso é justamente o contrário da passividade. A questão é, quando você abre mão do seu senso de liderança, você vai contra a sua natureza. E qualquer um que vive de acordo com aquilo que não é natural para si, todo aquele que foge da sua natureza, inevitavelmente entra num conflito interno, em depressão, em perda de propósito. E é por isso que mesmo diante dessas desculpinhas que você dá, de que se cala e deixa sua mulher sempre dar a última palavra para manter a paz, a verdade é que você vive em guerra com você mesmo, porque a sua consciência denuncia o seu silêncio covarde. E aqui entra um ponto delicado. As próprias mulheres também têm culpa por essa tal passividade masculina. Porque em nome de um empoderamento ilusório, elas passaram a querer roubar o papel que deveria ser exclusivo dos homens, como liderar uma casa, ser o provedor principal dela e tomar decisões estratégicas para guiar e proteger a família. O problema é que esse tal empoderamento que prometeu libertar as mulheres, na verdade, apenas tem trazido sobrecarga para elas. Elas estão carregando um peso emocional que biologicamente, psicologicamente falando, elas não foram preparadas para carregar. E é por isso que hoje o feminino está cada vez mais frustrado. A liderança não é um privilégio, ao contrário do que muitos pensam. A liderança é um fardo. E esse fardo dentro de casa cabe a você, homem, carregar. A liderança é pesada, eu sei. Ela cobra um preço muito alto. A liderança faz com que você seja o primeiro a apanhar, o último a descansar, e faz com que você tenha que carregar fardos que mais ninguém carrega. Só que a omissão cobra um preço muito maior, porque ela custa a perda do respeito. A sua família, a sua mulher, os seus filhos passam a não te admirar mais. A omissão custa a sua reputação e a longo prazo, às vezes até a curto prazo, ela custa também a mulher da sua vida. Homem, preste atenção, você não nasceu para viver à mercê das imposições da sua mulher, abrindo mão da voz de comando por medo de criar conflitos, por falta de autoconfiança. Você nasceu para prover, proteger e liderar. E isso não é opressão, é um dever. E todo dever cumprido com excelência resulta em honra, em respeito e admiração. Você não precisa ser perfeito, mas precisa estar em movimento, porque o comodismo é o principal inimigo do respeito. Se acomodar é o que faz com que você não se torne um homem admirável, respeitável, digno de ser seguido e valorizado. Entenda, então, que no dia em que você trocar a passividade por ação, você vai perceber que muito do que você acha que a vida te tirou, na verdade, foi você quem deixou de conquistar. E o único antídoto contra a passividade é retomar a postura que sempre diferenciou os homens que fizeram história daqueles que passaram despercebidos, ou seja, ação e liderança. E para te ajudar com isso, eu fiz um material completo que vai trazer autoridade para a sua vida e que é capaz de transformar qualquer homem comum em um homem digno de ser seguido.
o método Homem de Alto Valor, no qual eu me aprofundo sobre o que eu falei nessa aula e falo sobre muitos outros temas, como os pilares de uma masculinidade forte. E o link para você ter acesso a esse método está aqui na descrição do vídeo. Até a próxima!